Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Angélica, sou casada, mãe de 3 filhos e hoje eu quero falar sobre vocação à maternidade. Então, se você é mãe, já deve estar recebendo aquelas mensagens nas correntes do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, das mídias sociais, aquelas mensagens sobre o que é ser mãe e tal, e eu não, o Espírito Santo hoje, na oração de hoje, me falou, fala sobre exatamente isso. E eu vou gravar agora de manhã, estou com as 2 princesas em casa, elas estão ali brincando, dá um tchauzinho, Mica. E vai ser o desafio da gravação com as filhas. Eu vou ter que parar muitas vezes, provavelmente, mas é essa aí a realidade da mãe, hashtag vida real, né? Eu estou chamando de ser mãe de uma vocação. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas o que é uma vocação? Se você não entender o que é uma vocação, vai ser difícil compreender a plenitude do que é ser mãe. Na verdade, entender o motivo pelo qual nosso caminho é difícil. Vocação é como se fosse, né, no meu entendimento, um projeto. É como se fosse Deus lá no céu pensando o que eu vou fazer para a Angélica ser a melhor Angélica possível e ser mais parecida com o que eu sonho para ela. Então daí ele pensa, eu vou dar um caminho, a Angélica precisa casar, ela precisa se casar, precisa casar com um homem muito bom, que vai ajudá-la nesse caminho. Ela também precisa ter filhos, porque ela precisa mudar algumas coisinhas nela, ela precisa ministrar música, a música vai fazer bem para ela. Ela vai precisar trabalhar, mas aí também nem sempre. Ela precisa passar por umas dificuldades aí de doença, eu vou temperar um pouquinho com isso, um pouquinho com aquilo. Se ela seguir esse plano, ela vai ser muito feliz. E nesse caminho que é perfeito, existem pedras, existem cruzes, existem dificuldades, né? Todo caminho é assim, todo caminho que leva ao céu tem suas dificuldades. Durante essa semana, não lembro que dia, se foi ontem ou ontem de ontem, uma amiga compartilhou comigo esse desenho, essa figura, essa coisa. A verdade é que esse tipo de coisa, eles... A bola, vai brincar com a bola. Essas coisas são fruto de uma sociedade que quer sempre nos levar para aquele sistema. Foge da dor, busca o prazer. Para aquela coisa egoísta de se preocupar. Em primeiro lugar, o meu bem-estar, eu ser feliz. Segundo lugar, o outro. E em terceiro lugar, Deus, na verdade, muitas vezes nem entra nessa equação. Curta a vida, ela é curta, você vai morrer mesmo. O fato é que quem é de Deus acredita que você não vai morrer. Você não precisa se desesperar porque você não vai morrer. Você tem uma eternidade inteira pela frente. Jesus dá sentido à nossa vida. Ele dá aquele sentido que a gente não consegue entender. Então eu fico pensando assim, por que eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu gosto para ter filhos? Para que isso? É impossível entender, é impossível viver se a gente não conseguir olhar para a cruz, olhar para Jesus. E aí, tantas mulheres que não querem ter filhos, tantas mulheres que às vezes têm um filho só e chega porque dá trabalho, porque gasta dinheiro. Nós deveríamos viver colocando sempre Deus em primeiro lugar, depois o outro, por último, bem lá no final da lista, nós mesmos. Contando um pouco do meu testemunho. Eu sempre trabalhei fora e sempre quis construir uma carreira para mim. Mas ao mesmo tempo, a vocação à maternidade gritava dentro de mim como um projeto de Deus na minha vida, e nós resolvemos ficar abertos aos filhos que Deus quisesse nos dar. E Deus mandou 3 filhos para nós, e ficou insustentável manter essa carreira que eu sonhava. Não quer dizer que não seja possível. Conheço muita gente que mantém uma carreira muito bonita,
com vários filhos e muito mais filhos do que eu tenho. No meu caso, não deu, porque as meninas têm pouca diferença entre elas. Enfim, era uma situação toda que a gente chegou à conclusão de que Deus estava pedindo pra eu ficar em casa. Fiz a minha primeira doação. Doei meu sonho de carreira e fui para casa. Ser dona de casa, que era uma coisa que eu nunca pensei ser. Depois, desde pequenininha, assim, desde, sei lá, 8, 9 anos eu canto na igreja, o coral, depois já cantando nas missas e tal. E aí, depois de tantos anos cantando na igreja, isso para mim era sagrado. Por causa das pequenas, também eu tive que parar. Deixei de cantar na igreja para poder dar toda a atenção à educação dos meus filhos, inclusive a educação para a religião. Levá-los à missa, sentar no último banco. Por isso que o canal se chama Último Banco, porque nós saímos da frente, né? Porque eu e meu marido tocávamos na igreja, nós ficávamos lá na frente, saímos da frente e fomos pro último banco. E quantas vezes a gente não consegue nem entrar na igreja porque elas estão tão agitadas que a gente tem que ficar lá fora. Mais uma doação. Doei aquilo que eu tanto gostava de fazer. E isso foi acontecendo assim meio recentemente, mas o fato... A bolsa da mamãe. Mas o fato é que eu tenho experimentado por causa disso coisas tão maravilhosas, tão lindas. Eu nunca experimentei tanta felicidade. Tanta felicidade no meio de tantas dificuldades, porque você abre mão de um salário, você abre mão de um hobby, você abre mão de se cuidar de ir no salão, muitas vezes é menos disponibilidade que eu tenho, né? De ir pro shopping, você abre mão de gastar mais com você mesmo. E eu nunca fui tão feliz. Quem nos conhece pessoalmente pode dizer isso. Então, essa sociedade, ela prega uma coisa bem diferente, né? Como eu falei. Mas a verdade é que ela prega e protesta, né? Os revolucionários, os protestos, as feministas e tal, mas não tem muita argumentação para embasar isso. Por quê? Porque a verdade mesmo, eles não conseguem procurar. Porque na essência do ser humano está o se dar. É difícil explicar para alguém, olha, isso que você está sofrendo hoje, que você está passando hoje, né? Por exemplo, para as mães. Não se incomode muito com isso. Vai com Deus tentando encontrar o seu caminho e vai experimentando a graça do se dar. É difícil explicar o que você precisa experimentar, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, sem mentiras, sem falácia, sem argumentação vazia, é do que eu tenho vivido. E o que eu tenho vivido é um abandono maior em Deus, um abrir mão das minhas vontades para experimentar a vontade de Deus e com isso muito fortalecimento, muito enriquecimento na minha vida espiritual, muita alegria na minha vida familiar, muita paz. Então, o que eu posso sugerir para as pessoas que eu gosto são as coisas boas que eu vivencio. E a ordem para quem é vocacionado ao matrimônio, à paternidade, à maternidade é Deus em primeiro lugar, nas decisões, pedir para Deus mostrar o caminho. Segundo lugar, o cônjuge, o marido, a esposa. Isso é bem importante, mas não é o tema do vídeo de hoje. E depois os filhos, investir nos filhos, gastar tempo. Muitas vezes, durante muito tempo, eu pensei que os filhos precisavam de qualidade de tempo e não quantidade. Mas isso é uma grande mentira. Porque o fato é que se você ficar pensando só em qualidade de tempo, você fica planejando coisas e não tem nunca um momento muito pessoal com o seu filho. Então, a verdade é que eles precisam de quantidade de tempo. Eles precisam que você gaste tempo com eles. Ver que você os ama, porque você decide ficar com eles e não fazer outra coisa.
Então a quantidade de tempo é importante, sim. É importante ter memórias afetivas construídas, consolidadas, sentir o cheiro da comida da mãe, o gosto da comida da mãe, saber o cheiro que a mãe tem. Essas memórias afetivas, elas são para sempre. Perceber que a mãe estava fazendo alguma coisa e parou aquilo para atender e em outro momento não parou e mandou esperar. Tudo isso são preciosidades. Não tem como a escola ensinar, por exemplo. Ou você tem isso em casa ou você não tem e aí você cresce e precisa dar conta do recado sozinho. Eu, no meu caso, eu preciso balancear meu tempo no trabalho, mas eu tenho esse canal que eu preciso alimentar, mas eu também preciso sempre me lembrar, primeiro Deus, depois meu marido, depois meus filhos e depois o canal. Não quer sair? Olha, você coloca a sua mãozinha lá dentro e empurra. Vai empurrando que daí ele sai. Tá. Então eu preciso me lembrar, olhar para o relógio e pensar, não, agora é meia hora e vou me dedicar às meninas, não, vou me dedicar ao Paulo, vou falar sobre as coisas que eles gostam, vou sentar no chão para brincar com eles, vou brincar de casinha, vou brincar de boneca, vou brincar com o caminhão, vou tentar entrar no mundo deles e quando eu faço isso é nítido, você vê na hora o sorriso que vem, um sorriso assim, tipo, nossa, minha mãe gosta de mim mesmo. E isso não tem preço. Ali atrás, vocês podem ver, olha, eu tenho um quadro. E nesse quadro estão as minhas duas avós, a paterna e a materna, junto comigo e com a minha irmã, quando nós éramos menores. A minha avó materna já está na presença de Deus. A minha outra avó nos dá alegria das suas comidinhas gostosas e tudo mais. Nossa Senhora, o terço, um vasinho lindo que a Micaela fez pra mim, não é, Mica? De presente agora da escola, ela trouxe. Que é que constrói uma boa maternidade? As memórias afetivas, todos os ensinamentos que as minhas avós me passaram, que a minha mãe me deixou, me ensinaram. A minha avó materna sempre me dizia, olha, o marido gosta disso, uma boa esposa tem que fazer assim, assim, assim. A minha avó materna, com o seu carinho, sempre se doando, cheia de dores e problemas de saúde, mas nunca negava fazer uma coisinha, um agrado para todo mundo, me ensinava sobre doação. A minha mãe, com aquela garra toda que ela tem, me ensinou muito sobre uma palavra que hoje me acompanha pela vida, que se chama determinação, que eu acho fundamental construir, tento construir com os meus filhos isso também, de você ter um plano, um projeto e persegui-lo. Isso na vida espiritual é um fruto, é uma virtude maravilhosa. Então, são memórias que eu carrego comigo e que me ajudam muito na minha vida, na minha vocação, na minha espiritualidade. Outra coisa que eu acho bem importante é falar o tempo inteiro com as crianças sobre as coisas do céu, sobre Jesus, sobre Maria. Ai, que lindo! Vamos mostrar para a câmera para todo mundo ver. Gente, olha que coisa mais linda que ela fez. Ah, Mica, me dá um beijo. Lindeza da mamãe. Parabéns, filha. Sua ideia foi muito legal. Brigou entre eles, brigaram um com o outro, falou alguma palavra que não devia ter falado. E aí já fala assim, será que Jesus ia gostar de ouvir uma palavra dessa? Será que Jesus ia gostar de ver vocês dois brigando? Essas coisas educam para sempre. E plantam uma semente. Nós estamos aqui justamente para isso. Antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. E aí no dia a dia a gente vai vivendo e vai percebendo que nós refletimos Cristo, a bondade e o amor para os nossos filhos. E aí a importância de sermos bons pais e boas mães, para que eles tenham uma boa imagem do que é o bem, do que é o bom, do que é o correto, o carinho. Mostrar carinho, olhar nos olhinhos deles, dizer que ama. E depois, lá nos gestos, como eu falei, sentar e brincar e mostrar que ama.
que eles se saibam amados, que saibam que são amados por Deus e por Nossa Senhora, dizendo: Jesus ama tanto você, você é tão precioso. Então, isso também traz para eles uma noção verdadeira do que é o amor de Deus. Eu não sou uma mãe perfeita, meu marido não é um pai perfeito, muitas vezes a gente grita, né? A mamãe grita, filha, de vez em quando. Ai, 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 mamãe grita. Muitas vezes a gente dá um grito, põe de castigo, dá um, né, na bundinha. Isso acontece, mas assim, todos os dias eu peço para Nossa Senhora, me ajuda a ser uma mãe melhor. E eu me esforço também, pesquiso, sempre tô lendo a respeito de educação dos filhos. E eu acho que isso que é importante, a gente está sempre disposto a melhorar, a aprender. Vai lá e me derruba um copo cheio de suco de uva na toalha branca. Aí você respira fundo e você fala: tá bom, foi um acidente, agora cuida para não acontecer, vai lá buscar um pano, corre buscar um pano para limpar. E aí você pensa, né? Nossa Senhora, intercede por mim, para que eu não fique muito brava. São muitas as coisas, eu não vou mentir, são muitas as coisas que a gente deixa para viver a maternidade como ela precisa ser vivida. Não são poucas as coisas, são muitas as coisas que você vai deixar. Você vai deixar de descansar as 8 horas que os médicos recomendam por dia. Você vai tentar, porque você deve tentar fazer o que é certo para fazer. Você vai deixar muitas vezes de se cuidar, de ir para o salão e ficar várias horas como você ficava. Mas você precisa tentar, porque você precisa fazer o mínimo possível, porque você tem um marido para se preocupar. Você vai deixar muitas vezes de pensar no seu bem-estar, porque a família, né, precisa de outra coisa naquele momento. Mas ao mesmo tempo você precisa se preocupar em estar psicologicamente bem, no sentido de que você também precisa fazer coisas que você gosta. Enfim, é importante lembrar sempre, todos os dias, as crianças crescem, esse tempo de um trabalho mais braçal com os filhos, assim, digamos assim, de troca de roupa, de comida, isso passa muito rápido. A maternidade vai exigindo coisas diferentes em diferentes situações da vida. Mas o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar porque você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai estar mais próximo do que Deus sonhou para você. É que nós sejamos inteligentes, fortes, determinados, tenhamos dignidade. Deus deseja o melhor para nós e Ele vai nos dando caminhos para isso. Na vida é assim, você quer ser musculoso, digamos assim, você tem que passar por aquela dificuldade lá dos exercícios que vai doer. Você quer ser um líder de sucesso numa organização, você vai ter que fazer cursos, vai ter que passar por... Na história. Você vai ter que passar por situações complicadas, muitas vezes, lidar com pessoas. Em tudo na vida, a gente passa por situações difíceis, não é só na vida espiritual. Hoje, meu feliz Dia das Mães para vocês, queria ser um feliz Dia das Mães baseado na realidade do dia a dia, que não é nem só de flores, mas também não é só de espinhos. É uma delícia, é uma delícia e é um caminho seguro. Trilhemos o caminho seguro. Vamos fugir destas ideologias que hoje nos dizem que você não precisa disso, você é livre, você pode ser quem você quiser. Bom, eu tô aqui e vou dizer, eu quero ser quem Deus quer. Eu não quero ser quem eu quero, porque eu já entendi que o que a Angélica quer, na maioria das vezes, não dá certo, não é o melhor caminho, porque o caminho de Deus ele é todo estranho, mas no final ele dá sempre certo e fica tudo muito bem. E o meu caminho, que parece ser tão reto e tão certinho, sempre dá em bobeira.
compartilhe com as outras mães e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa eu ver a mão machucada se levantar, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora e não sabe dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom. Só hoje pude ver o que isso fez pra mim.